dia e a paz do Senhor a todos que estão acompanhando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da Marcas do Evangelho, da classe dos juvenis. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Amanda e estou aqui mais uma vez para ministrar essa aula para vocês. Vamos lá. Hoje é dia 26 de dezembro. Pois é, gente, como passou rápido esse ano de 2021, não sei para vocês, mas para mim passou muito rápido. E graças a Deus chegamos até aqui. Na última lição do trimestre de 2021, vocês estão aqui acompanhando e eu espero que já estejam aí a postos, já tenham colocado, vocês que são matriculados, um nome no chat ou nos comentários, já tenham dado um like no vídeo também, compartilhado a aula e não se esqueçam de no final também deixar um comentário do que Deus falou ao seu coração através dessa ministração de aula. Então, eu espero que vocês sejam animados e alegres, porque ontem a gente comemorou o quê? O dia do Natal, né? Dia 25 de dezembro. Glória a Deus por isso. Comemoramos o nascimento do nosso Salvador, que de fato o mundo tentou mitificar esta data, colocando como símbolos pagãos, mas sabemos que Natal é sim uma festa cristã e que nós devemos comemorar, porque nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo e que ele possa nascer em todos os corações, em cada casa que está acompanhando esta aula. Amém? Vamos lá começar. O nosso textual está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. E ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também ler a nossa leitura bíblica em classe. Mas antes de ler a nossa leitura bíblica em classe, eu quero dizer para você que está acompanhando, que é novo, que é visitante, que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira vez, não sei, mas manifeste-se aí no chat. Nós gostaríamos de conhecer, de cumprimentar você. Você é muito bem-vindo e ficamos muito felizes com a sua presença, tá bom? Eu queria explicar para vocês, antes de ler o texto bíblico, que nós estamos finalizando essa revista aqui, ó, que falamos sobre queda e redenção. Caso você não tenha acompanhado tudo, existe uma playlist aqui no canal Marcas do Evangelho de Escola Bíblica Dominical. Ali você pode acompanhar todas as aulas, inclusive a aula dos juvenis, tá bom? Então, permaneça conosco, pois eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler, então, o texto bíblico comigo? Ele está lá em Romanos, capítulo 5, dos versos 1 e 2, e vamos ler também o 12 e 16. Vamos ler comigo, então? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Amém? Vamos então fazer uma oração junto comigo para que a palavra de Deus ministrada nesta manhã
possa percorrer o nosso coração, a nossa mente, e assim possamos aprender, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para que venhamos receber mais uma porção do céu. Então, ore comigo de onde você está. Vamos lá? Senhor meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos deu. Nós agradecemos por mais este ano que está se finalizando, pela oportunidade que o Senhor nos dá de graça, de aprender mais de Ti. Então eu te peço neste momento, seja mais uma vez gracioso conosco e fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos aprender. Que não seja meramente eu como professora falando, mas que o Teu Santo Espírito possa conduzir as minhas palavras, para que, Senhor Deus, ela venha com graça, com poder, a todos aqueles que estão ouvindo e acompanhando esta aula. Que tudo possa louvar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus por isso. Então vamos agora percorrer a lição. Eu quero deixar claro para vocês que eu vou ler algumas partes da lição, mas eu não vou ler toda a lição, tá bom? Então fiquem atentos, marcando o que é importante, grifando na revista de vocês. Olha só, anotando também, ó. Ok? Eu conto com vocês aí, para vocês ficarem bem atentos ao que eu vou falar nesta manhã. E eu quero deixar bem claro também, que se você ainda está aí, deitadinho na sua cama, acompanhando a lição, sabe? Meu querido, minha querida, levante-se! Não fique na cama, por favor. Porque se você ficar na cama, você vai ficar com sono, você vai dormir. Por quê? Porque o nosso corpo vai pedir se estamos num lugar muito confortável. Então faz o seguinte, vai lá, se você não foi ainda. Senta numa cadeirinha ou senta no sofá. Senta, não deita, tá bom? E pega o seu celular, não sei que aparelho você está acompanhando esta aula, mas acompanha com todos os itens de uma aula. Afinal, isso aqui é um estudo, então vamos agir como alunos, tá bom? E eu sei que vocês são alunos abençoados em nota 10. Vamos lá, então? Prosseguindo aqui. Vocês estão atentos? Coloca aí um joinha no chat. Amém, glória a Deus. Quero saber, hein? Interaja aí com a gente no chat para a gente poder conversar com vocês. Vamos lá. O que seria, então, a justificação? Que é o nosso tema de hoje, a justificação. Se você sabe o que é mais ou menos, pode colocar no chat também. Vai interagindo aí, se você sabe de alguma coisa. Mas enquanto vocês vão colocando no chat, eu vou falando aqui para vocês, ok? Vamos lá. A justificação pela fé, ela significa o ato jurídico da parte de Deus em que Ele declara como justos homens injustos por causa dos méritos de seu Filho. Então, a nossa lição de hoje vai se basear em quê? Vamos conceituar a justificação, diferenciar o termo justificação da redenção, regeneração e santificação, e vamos apontar os efeitos da justificação na vida do homem. Então, nós vamos percorrer por todo esse assunto na lição de hoje. Então, significa o que a justificação? Já que a gente já iniciou falando que é um ato de que Deus declara um homem pecador como justo. O que isso significa? Que por sua graça, mediante a fé em Cristo, reputa reto aquele que é culpado, como eu falei anteriormente. A justificação é o ponto do processo lógico da salvação, em que Deus declara que uma pessoa está no estado de redenção. Então, a justificação pela fé é uma doutrina fundamental na fé cristã. E ela também esteve no centro da Reforma Protestante. A gente olha na nossa revista no ponto 1, fala sobre a Reforma Protestante e a justificação. Esse termo foi muito usado na época em que Lutero apregou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Mas como assim? Como é que isso ocorreu e por que ele fez isso? Vamos lá. Em 31 de outubro de 1517, uma data que marcou para sempre a história do cristianismo. E ficou conhecida como o dia em que a igreja se dividiu. Vamos lá, entre aspas. Mas então outras divisões, por razões teológicas, já haviam acontecido na igreja cristã, bem antes do século XVI. Antes disso, somente as lideranças eclesiásticas e os nobres letrados tinham acesso às escrituras sagradas, porque todo o conteúdo é latim. Então, ou seja, neste tempo aqui,
as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, à Bíblia, como nós temos hoje. A gente pode acessar em smartphone, a gente acessa em outras telas, como computador, notebook, tablet e etc. Mas nesse tempo, as pessoas não tinham acesso à Bíblia como nós temos hoje. Elas eram escritas apenas em latim. Então, elas ouviam apenas nas missas, nos momentos em que tinham esses cultos religiosos, mas elas não entendiam nada, porque não era traduzida para elas. Então, tudo que elas aprendiam e ouviam era mediante aquilo que as autoridades religiosas da época falavam. Então, aquilo que foi dado de graça não era de graça para as pessoas, né? Que era a palavra de Deus. Então, era extremamente exclusivo para uma minoria de pessoas, que era usada, infelizmente, nessa época como um instrumento de manipulação. Então, Lutero, ele se indignou com tudo isso, com as mensagens que as lideranças da igreja naquela época profanavam para as pessoas, para a população. E eram coisas baseadas em dogmas e costumes, não eram baseados na escritura somente. Então, eles não tinham como autoridade máxima a palavra de Deus. Então, essa indignação toda de Lutero veio à tona quando ele apresentou as suas 95 teses, como eu falei no início, na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, e após isso, na forma de protestos. Daí o termo protestante ou protestantismo. Então, isso tudo se espalhou, na época, pela Europa cristã. E Lutero, ele queria mudar a conduta da igreja. Ele queria fazer com que a principal fonte de inspiração para as suas práticas fossem o quê? Os evangelhos. Mas, infelizmente, a igreja milenar estava perdida em si mesma e jamais poderia tolerar teorias contrárias aos seus dogmas, ainda que fossem puramente bíblicas. Então, Lutero defendia, através de suas teses, que a salvação é pela graça e pela fé, somente. E que não se podia obter o favor de Deus através da compra de indulgências ou de penitências. Então, neste ponto, eles vendiam a salvação. Eles vendiam a salvação afirmando que eles tinham que comprar a sua salvação. Então, apareciam pessoas vendendo, dizendo que eles precisavam comprar, adquirir, pois se eles não comprassem como se fosse um documento que eles faziam de salvação, eles iriam para o inferno, purgatório, essas coisas assim que eram um conceito que eles tinham errado de salvação, de redenção, de consumação. Eles tinham um conceito errado do termo justificação. Afinal, não tinha esse termo a ser usado. Então, basicamente, quando Lutero ele analisou a palavra de Deus de fato, e ali viu que a salvação é somente pela fé em Cristo. Não é por méritos humanos, não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, não é eu comprando a minha salvação. Mas a salvação é pelo mérito de outra pessoa. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus, que deposita a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Então, daí esse termo se apregou muito de justificação. Então, a gente percorrendo um pouquinho pela história, a gente precisa entender que isso é muito importante a gente ouvir, porque daí, desse ponto, né, de 1517, em decorrência depois desses atos de Lutero, as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus, porque Lutero, assim, ele ajudou também a traduzir a palavra de Deus em outras línguas. Então, é importante que a gente entenda sobre a questão de se declarar do justo diante de Deus. Não vem pelas obras que façamos ou não vem pelas indulgências que podem ser impostas por qualquer autoridade religiosa que se diz ser.
Então, na revista a gente tem o ponto 2, que começa a falar sobre justificação, pensando sobre a justificação. Eu não vou ler todo esse texto que está na revista, mas eu quero trazer outra questão para vocês. E eu quero reafirmar, como eu falei no início, que a justificação, ela é um ato judicial de Deus, pelo qual ele declara justo diante dele o pecador que põe a sua fé unicamente em Jesus Cristo, ficando assim isento de culpa e de condenação. Mas o que seria o termo justificar? Então vamos lá. Justificação, então, é o ato judicial de Deus de declarar aquele que é injusto, justo, mas mediante a um ato de um justo. E o justo verdadeiro é Jesus Cristo. Ok? Então, o que seria justificar? Justificar é Deus declarar justo diante dele o transgressor que crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Então, justificar como Deus justifica é mais do que perdoar. É diferente. Porque uma pessoa não pode declarar alguém justo por qualquer lei que tenha, qualquer situação que seja declarada. Uma pessoa não pode declarar ninguém justo. Como nós vemos aqui, somente Deus, ele pode fazer esta obra. Então eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que a justificação é um ato totalmente soberano de Deus. Então, a gente precisa entender também que no Novo Testamento, os termos usados para justificação no grego, vamos lá. Eu vou falar algumas palavrinhas aqui que são usadas no grego, porque no Novo Testamento, a Bíblia foi escrita no grego, o Antigo Testamento no hebraico, e foi a língua mais antiga, Septuaginta, enfim. E aqui, no Novo Testamento, que são basicamente as bases dos textos que nós usamos para falar sobre justificação, ela foi escrita no grego. E quando a gente usa a palavra no grego, existem algumas traduções para tal palavra. Por exemplo, as palavras usadas são dikaios, ou dikaios, que significa justo. Nós também temos dikaiosis, que significa justificação, defesa, reclamação de um direito. Dikaio, que significa tratar como justo, inocentar e declarar justo. Então, o verbo dikaio, ele tem o mesmo significado que o hebraico kadosh, que é santo, significado. Mas não refere aqui à retidão moral da pessoa, mas ao estado de retidão que é o resultado da decisão judicial ou legal. Ok? Então, podemos encontrar esse termo nos escritos do apóstolo Paulo, registrado lá em Romanos capítulo 4. Ele diz o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Então, a justificação está totalmente alicerçada sobre a obediência da vida inteira de Cristo, na qual ele cumpriu os preceitos de Deus por nós, em sua morte na cruz. Foi quando pagou a pena do julgamento divino que era contra nós. E o sentido mais comum também, voltando a falar do verbo dikaios, é de declarar justo. E os escritos de Paulo trazem esse significado. Vamos ler então Romanos 4,5, diz o seguinte: mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então aqui, Paulo, ele não quer dizer que Deus torna justos ímpios, transformando-os inteiramente e tornando-os moralmente perfeitos. Não é isso que ele quer dizer, se você acompanhar o texto. Então, olha só, mas em resposta à fé deles, a justificação é uma declaração legal. Por parte de quem? Por parte de Deus. Então, ele disse o seguinte em Romanos 8, 33, 34. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica.
quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Olha só que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa entender nesse ponto o seguinte, que a gente vai falar um pouquinho na parte das diferenças entre justificação, redenção e santificação. Então, essa palavra justificação, justificar, tudo tem a ver com a declaração legal de Deus sobre o homem pecador, de chamar ele de justo diante dele, aos seus olhos. E só pode ser declarado justo diante de Deus por meio dos méritos de Cristo. Então, os méritos de Cristo é colocado sobre o injusto, para que o injusto seja declarado justo diante de Deus. Então, se a gente analisar um texto muito importante, antes de ler esse texto, eu queria ler com vocês aqui a revista, que fala, é o ponto 2 do ponto 2, que fala sobre entendendo a justificação. Acompanha comigo aí, que diz o seguinte. Vamos lá. A justificação é um dos aspectos da salvação. O termo utilizado por Paulo é o quê? Dikaioses. É um muito usado no meio judicial. Eu falei para vocês aqui, né? A justificação de fato é declarada através de uma sentença feita pelo próprio Deus. Então, a justificação não declara que o homem nunca cometeu pecado. Olha só, grifem isso. Mas que a justiça de Deus está cumprida e que, por isso, o pecador é constituído justo. Então, o pastor Cláudio Andrade, ele diz o seguinte, assim definiu justificação, ato de declarar justo, processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita Cristo é declarado justo. Romanos 5:1. Então, a justificação é mais que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso. Olhem só. Mas, se Deus o justificar, ele se tornará justo. A justificação é obtida única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Vamos então ler um texto comigo para a gente poder entender melhor ainda essa passagem. Vamos lá. Leia comigo. Vamos abrir Romanos capítulo 3, verso 21 a 31. Se você tem a Bíblia Devocional McChain, que a gente usa aqui para leitura devocional, esse texto está lá na página 145 do nosso devocional. Se você não tem essa Bíblia, você pode ler em qualquer outra versão. Está em Romanos capítulo 3, dos versos 21 ao 31. Vamos ler comigo? Por que a gente vai ler isso aqui? Porque a justificação, ela possui, nesse textinho aqui de Paulo, 5 características básicas que a gente precisa entender. Então, vamos ler esse texto para a gente poder destrinchar essas características. Vamos lá. Vamos ler comigo aí. Justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21 diz o seguinte. Vamos lá. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus?
E o não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Amém? Vamos lá. Depois de a gente ler esse textinho maravilhoso, em Romanos capítulo 3, deixa sua Bíblia aberta aí. Se você quiser também olhar, a gente pode olhar no decorrer da lição também. A gente precisa entender que neste ponto aqui, há 5 características básicas sobre a justificação registrado nesse texto, que Paulo assim escreveu. E é o seguinte, primeira coisa, a justificação, ela se origina em Deus. A justificação pela fé é a manifestação da justiça de Deus sobre os pecadores. Então é Deus quem toma a iniciativa de perdoar o homem de todos os seus pecados, declarando-lhe que não existe mais nenhuma condenação contra ele. Deus é o autor da justificação, o qual não pode ser obtida pela obediência humana à lei de Deus. Ele é o juiz supremo que declara a absolvição do pecador. Então, primeiro, a justificação se origina em Deus. Segunda característica, que a justificação é pela fé. A justiça de Deus é recebida mediante a fé, como nós lemos em Romanos 3, 22. A justificação não acontece por causa da fé, mas por meio ou através da fé. Então, olha só, a justificação não acontece por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é um instrumento. A fé não é a base da justificação, ela é o instrumento para a justificação. Então, a fé não tem nenhum merecimento, mas, como eu disse, é o instrumento ou mão que recebe o presente. Então, esta fé não existe naturalmente no coração humano, mas é um presente de Deus. Por isso, toda pessoa, para ser justificada, precisa receber de Deus a fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. A justificação é pela fé. E a fé não é a base da nossa justificação. Ela é o instrumento pelo qual nós propiciamos a justificação, a justiça de Cristo. Então, a justiça de Cristo é imputada em nós por meio da fé nele, nas obras dele. Terceira característica, a justificação é uma necessidade. Nós vemos aqui em Romanos 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos os homens são pecadores e necessitam do perdão de Deus. A justiça de Deus é para todos e sobre todos, judeus e gentios, porque todos erraram o alvo, deixando de ser conforme o propósito de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quarta característica, a justificação é gratuita. Então, a justificação é um presente que Deus concede ao homem. Paulo diz, em Romanos 3, 24, que a gente acabou de ler, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A palavra gratuitamente significa como um presente, sem pagamento. E a palavra graça significa por um favor imerecido. Ela não pode ser comprada por obras humanas ou conquistada por méritos pessoais. Ela é exclusivamente pela graça, a graça de Deus. Quinta e última característica encontrada nesse texto. A justificação se baseia unicamente em Jesus Cristo. A salvação é gratuita para o pecador, mas ela teve um alto custo para Deus. Para nós, a salvação é grátis, mas para Deus custou a vida de seu filho.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados, que fosse fútil o procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E é por meio do sacrifício de Jesus que Deus toma a culpa do pecador e a atribui a Jesus Cristo. E a justiça que há nele, em Jesus Cristo, é imputada ao pecador. Jesus pagou a pena em nosso lugar e por isso nenhuma condenação há para aquele que nele confia. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, que coisa graciosa. E eu espero que você, ao ouvir essa mensagem, que nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus, para aquele que nele confia, que o seu coração esteja exultante e glorificando o nosso Senhor e Salvador. Porque por causa dele nós estamos aqui. Por causa dele, eu e você podemos ser declarados justos diante de Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Nós vamos percorrer na revista aqui, no ponto 3, que fala sobre as diferenças de justificação, redenção e santificação. Vamos lá. Primeiro, fala sobre a diferença entre justificação e redenção. A justificação, ela é uma sentença judicial de Deus, baseada no pagamento do resgate. Existe o cumprimento da justiça de Deus. Terceiro, é a reação da justiça de Deus ao Redentor. Vamos então olhar para a diferença da redenção para a justificação. Vamos lá, o pagamento que liberta da escravidão. Segundo, é o cumprimento da justiça de Deus, como a gente tem falado aqui. Terceiro, exige a figura de um Redentor, que é execute, Jesus Cristo. Vamos falar também sobre a diferença da justificação e regeneração. Vamos lá. A justificação faz o pecador se declarado justo diante de Deus. Ela remove a culpa, ela traz o perdão dos pecados. Mas já na regeneração, ela transforma a natureza moral do pecador. Ela promove um lavar regenerador, opera a renovação espiritual. Terceiro, a justificação, diferenciando da santificação. Vamos lá, justificação. Ela acontece em um momento, não é um processo. Ela confere ao pecador nova situação jurídica diante de Deus. Terceiro, ela atribui instantaneamente, no momento da conversão, a justiça de Cristo ao pecador. Na santificação, primeiro, é um processo gradual. A santificação é experimental. Segundo, ela confere ao pecador o desejo de consagração, de santificação posicional. Terceiro e último, ela atribui progressivamente, a partir do momento da regeneração, o desejo de separação do pecado. Bom, lendo estes termos aqui, essas diferenças, vocês entenderam bem quais são elas? Entenderam bem? Quais são as diferenças entre justificação, redenção e santificação? Vamos fazer aqui um apanhado para a gente poder fazer um resumão aqui, para a gente poder conseguir extrair melhor essa parte. Então, a justificação é diferente da regeneração, do novo nascimento. O novo nascimento, ela, como é registrado aqui, ela muda a natureza e o coração do pecador. Ela muda a moral, a espiritual, a vida completa do pecador, porque a regeneração é o processo do nascer de novo. É o processo de se tornar nova criatura. E o novo nascimento só acontece pelo quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, a justificação é uma questão do pecador se declarado justo diante de Deus. É como se fosse um um ato judicial. É como se um juiz dissesse para
para uma pessoa que cometeu um crime e ele fizesse um documento e alguém precisava cumprir a sentença desse criminoso. E quem iria cumprir? Uma pessoa se candidatou para cumprir a sentença desse criminoso, vamos dizer assim, e o juiz, por uma pessoa justa, pagar a sentença do injusto, então o juiz declarou o injusto como justo. Então é um ato de declaração de Deus. É como assim, ó, eu estou olhando para você, Deus está olhando para você e ele te vê justo diante dele. Ele te vê de maneira justa. Por quê? Por quê? Porque existe bondade, porque somos bonzinhos, bonitinhos, legalzinhos, maneirinhos. Não tem nada a ver com os nossos atos, com o que fazemos, com o que somos. Tem a ver com o que Jesus fez. Então, a justificação, diferente da regeneração, é o ato da justiça de Cristo ser imputada no homem pecador, no injusto. Então, por isso, aquele que é injusto vai ser declarado justo diante de Deus, por causa da justiça de Cristo. Isso aí. Agora, a regeneração, pessoal, é um processo totalmente diferente. Tem a ver com o ato de mudar a natureza do homem. Então, a Bíblia fala que todos nós viemos de Adão. Se todos nós viemos de Adão, então toda a massa foi corrompida, não é? Todos pecaram e estão destituídos do quê? Da glória de Deus, como nós analisamos na palavra de Deus. Se todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, a nossa natureza é sempre de fazer aquilo que é errado. Por isso que a Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos fazem o mal, porque a sua natureza, a sua natureza sem Jesus Cristo, ela tende a fazer o que desagrada a Deus. Então, na regeneração, essa natureza que quer desagradar a Deus naturalmente, ela é alterada e mudada. E é colocada um novo coração, uma nova mente. E ali a sua vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. Pela fé em Jesus Cristo e pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então, a regeneração tem a ver com mudar essa natureza. É uma metanoia, é um novo nascimento, é uma mudança de 90 graus, não é, pessoal? Então, seria isso. Justificação é o ato de Deus declarar justo o homem pecador diante dele por méritos de Cristo. A regeneração é o ato de mudança de natureza. E quando nós falamos lá na segunda lição, lá na primeira e segunda lição, que falou sobre a queda, que falou sobre as consequências da queda, que quando a aliança com Deus é quebrada, todo o homem é afetado, todas as áreas da vida do homem é afetado, moral, espiritual, emocional. Então, todas as áreas do homem, física, todas as áreas do homem foram afetadas, foram distorcidas, foram prejudicadas. E depois que é estabelecida essa aliança por meio de Jesus Cristo, essas áreas são transformadas. Ou seja, prestem atenção, ou seja, por isso que isso tem a ver com agora a santificação. Por isso que quando a Bíblia fala que eis que tudo se fez novo, a nova criatura as coisas velhas já se passaram. E quando ocorre essa regeneração, que é a transformação, a mudança do homem, a mudança no coração, da mente, onde a natureza de Cristo é colocada em nós por conta da fé nele, por conta do poder do Espírito Santo, a nossa vontade é mudada. Então, antes sem Jesus, antes da regeneração, a nossa vontade é fazer o que desagrada a Deus. Mas depois da regeneração, da salvação em Cristo Jesus, a nossa vontade é mudada para fazer o que agrada a Deus. Isso não significa que o homem vai deixar de pecar. Isso não significa dizer que o homem que nós não vamos pecar nunca mais. Mas significa dizer que nós não vamos viver na vontade de fazer o que desagrada a Deus. Nós não vamos viver na vontade de fazer aquilo que constrange a Deus, que é contra a santidade de Deus.
Então, por ser essa vontade alterada, mudada, nosso desejo agora, como filhos de Deus, é fazer o que agrada ao nosso Pai. É fazer o que agrada ao nosso irmão maior, Jesus Cristo. É ser como Jesus. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos declarados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Todos aqueles que creem nele podem ser chamados de filhos de Deus, de filhas de Deus. Então, logicamente, nós vamos ser parecidos com quem? Com o unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a Bíblia fala, e ele assim pronuncia, que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Então, a nossa vontade hoje deve fazer a vontade de Deus. E é isso que é alterado. Então, depois que ocorre o ato de justificação, de Deus declarar os pecadores por meio de Jesus Cristo justo, e ocorre a regeneração, onde nossa vontade é mudada, ocorre depois o processo da santificação, que de fato, um processo da santificação é um processo, é gradual, é um processo que ocorre depois da conversão, em que o cristão, ao passar dos dias, ele vai começando a separar a sua vida. Lembra-se de uma coisa, santo não significa ser perfeito. Perfeito só existe um, que é Deus. Ser santo significa, para nós, ser separado. Desde o Antigo Testamento, as traduções da palavra no hebraico, palavras no grego, sempre teve a ver com separação. Com tirar a parte, aquilo que não presta, aquilo que é ruim. Em ser separado dos povos que não agradam a Deus, ser separado dos povos que têm outros deuses, ser separado daqueles que são do povo, aparentemente, mas não estão agradando a Deus, ser separado de coisas impuras. Então, nós trazendo aqui, ser separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, depois que ocorre esse processo de justificação, de regeneração, o crente ele passa pela santificação. Não tem como aquele que foi declarado justo, aquele que foi regenerado, não passar pelo processo da santificação. Se eu sou a mesma Amanda que eu fui há um ano atrás, vamos dizer assim, eu não estou passando pelo processo de santificação. Eu não estou progredindo na minha fé, não estou amadurecendo na minha fé e, logicamente, não estou me parecendo com Jesus Cristo. Porque a vida aqui no mundo, como crentes, é viver todos os dias para nos parecermos com Cristo. Então, se você que está me assistindo está acompanhando, talvez você seja batizado, seja filho de crente, talvez você até já falou em línguas, talvez você até foi batizado com o Espírito Santo, vamos dizer assim. Mas se você teve apenas experiências, como você diz que teve experiências, mas se você não passa todos os dias pelas mudanças que Deus assim coloca em sua palavra, você precisa reavaliar a sua fé. Se de fato você está em Cristo. Porque se eu, que digo que sou crente, que possuo Deus como meu único suficiente Salvador, que possuo experiências espirituais, mas que não estou mudando o meu caráter, que eu não mudo a minha maneira de agir, que eu não mudo a minha maneira de como eu uso a minha rede social, a maneira de vestir, a minha maneira de falar, que eu não mudo o que eu escuto, o que eu vejo, que eu não mudo as amizades que eu andei, que eu amo, que eu digo que eu adoro as minhas amizades, eu não posso largar. Se eu não mudo, isso tem muito a ver com a minha fé. E se eu não mudei nada disso, significa que a minha fé não é verdadeira. A gente precisa fazer uma autoavaliação nesse dia. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Paulo diz, examinar a vós mesmos se estáis na fé, se estáis em Cristo Jesus, se estáis firmes na fé. Então, neste tempo, no último mês do ano de 2021, você deve analisar se você está na fé, se você está firme em Jesus Cristo. Se eis que tudo se fez novo na sua vida. Se eis que tudo se fez diferente na sua vida, meu querido e minha querida. Pois se você está agora analisando e percebe que existem coisas que você ainda
não largou, que você precisa, podar. Sabe quando tem uma planta e a gente tem que dar uma podadinha, tirar aquilo que está prejudicando que a planta cresça, tirar aquilo que está machucando, aquilo que está impedindo que ela se desenvolva na qual ela foi criada. Então a gente tem que, cortar, como o jardineiro faz. Como o jardineiro assim faz. Nós precisamos podar na nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que fere a santidade de Deus. Se você é um salvo em Jesus Cristo, você precisa avaliar todos os dias a sua vida diante dele. E não é porque nós vamos ser tendenciosos a pecar, significa que a gente deve se acostumar com isso. Pois a nossa vida como crentes em Jesus é não nos acostumarmos com o erro. Se estamos firmes em Jesus Cristo, se tem cada vez mais que temos de Deus, cada vez mais que temos Deus em nossas vidas, mais escuridão nós enxergamos em nós e mais vontade temos de mudar. Mas, se até o presente momento você não tem enxergado as mudanças que você precisa ter, ou não tem enxergado as escuridões que ainda você tem em seu coração, eu preciso te dizer que você precisa voltar todo o seu coração e mente para Deus. Restabeleça uma aliança com Deus a partir de hoje. E faça essa análise na sua vida. Passa um pente fino e vai tirando e podando aquilo que não presta. Como diz a palavra de Deus. Tu que me sondas e me conheces, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus assim possa fazer com a sua vida e que você possa entender o que Deus quer falar com você neste dia. No ponto 4, para a gente finalizar aqui, são os efeitos da justificação. E certamente há outras consequências da justificação. Entretanto, aqui trataremos apenas de 3 que são as que mais se destacam. Primeiro, vamos lá abrir lá em Romanos capítulo 5. Foi o nosso texto base de hoje. Se você está com a Bíblia Devocional McCheyne aberta, é só você virar algumas páginas. Lá na página 153. Romanos capítulo 5, deixa a sua Bíblia aberta. E fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como ter paz se há inimizade? Deus, ao declarar a justificação do pecador, concede-lhe o perdão de pecados e, portanto, a salvação da sua santa ira. Dessa forma, como consequência, temos paz com Deus. Surge, então, um novo relacionamento com o Criador. A situação agora é de harmonia com a vontade de Deus. É o que eu estava falando antes para vocês. Pois a ira já foi absorvida por Jesus. O caminho está livre. Aleluia. Antes havia inimizade. Antes nós estávamos destinados à ira de Deus. Antes nós éramos chamados de inimigos de Deus, irreconciliáveis, extraviados, imorais, injustos, miseráveis diante dele. Mas por meio de Jesus Cristo, nós hoje podemos ter acesso livre ao Deus Pai e podemos ter paz. Pois onde Deus está, a paz. Antes havia guerra, confusão, desânimo, tristeza. Mas aonde está Deus? Aonde Jesus Cristo está? A paz. E por causa dele, hoje, eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus, amigos de Deus, justos diante dele, por causa de Jesus Cristo. Você hoje pode ter paz. Antes estávamos separados de Deus. Não tínhamos como nos achegar até Deus por causa do nosso pecado. Mas por causa de Jesus Cristo, hoje nós podemos ser reconciliados.
Aleluia. No 2, falamos sobre a entrada na graça, em Romanos 5,2, que diz: pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui fala que todas as pessoas vivem por causa da graça comum. E caso contrário, o Senhor já teria destruído a humanidade. Então, o que significa a entrada nesta graça? Paulo está falando de um novo viver, movido pelo favor especial de Deus, em dependência total, em comunhão. Então, é o andar com o Senhor. Aqui, nós estamos falando que nós possuímos uma entrada pela fé, a graça de Deus. E nós nos alegramos e nos gloriamos nela, porque a graça veio do nosso Senhor. Deus derramou a sua graça sobre nós por meio de Jesus Cristo. E hoje nós temos acesso a essa graça. Porque aonde abundou o pecado, a sujeira, superabundou a graça de Deus. Aleluia. No 3º, falamos aqui sobre a alegria. Romanos 5,3, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O Espírito Santo, com a justificação do pecador, enche-o de alegria, pela esperança de um dia viver na glória de Deus. Então, antes, a perspectiva era a condenação do inferno. E agora, a esperança é o céu. Oh, aleluia, glória a Deus! Quanta diferença! Antes, a nossa perspectiva e o nosso destino era uma eternidade de morte, de separação de Deus. Mas hoje a nossa realidade pode ser mudada, porque a nossa perspectiva hoje é o céu. Essa é a nossa esperança. Antes de concluir essa lição 13, eu gostaria que você pudesse ofertar. Vai aparecer aí os dados bancários, o Pix, o PicPay, e você pode ofertar pelos esses meios digitais que aparecem aí na tela. Não deixe de contribuir com esta obra. Não deixe de ser um abençoador da obra de Deus. Mostre toda a sua gratidão pelo que Ele fez por você, entregando aquilo que é dele já. Afinal, tudo o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Dê a sua oferta com muita alegria. Contribua, seja um abençoador. Mostre Ele gratidão por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é em nós e por nós. Amém? Enquanto vocês ofertam, vamos concluir a nossa lição. E nós vemos quais são os efeitos da nossa justificação. A paz com Deus, a entrada na graça, a alegria plena. Somente nele podemos ter alegria completa. Somente nele podemos encontrar a verdadeira felicidade. O mundo, ele pode oferecer, juvenis, diversas coisas que aparentemente são legais, bacanas, divertidas. E às vezes as pessoas, elas mostram amigos, filmes, mostram pra gente uma visão distorcida sobre o que de fato é bom e o que de fato é felicidade. Porque eles estão cegos. E eles aceitam qualquer coisa. E o pecado é assim. É como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Mas ela nunca vai matar a sua sede. Mas Jesus é a água da vida. Jesus é aquela água que, se você beber dela, você é plenamente satisfeito. Porque Jesus é a necessidade de todo homem. A Bíblia fala que em todos habitam a semente da eternidade. Por isso as pessoas buscam a quem adorar. Muitas vezes o Deus são pessoas, são coisas, são cantores, situações, objetos ou até eles mesmos. Todos querem suprir a necessidade de serem adoradores.
Mas existe um Criador, existe somente um Deus a ser adorado. Existe somente um pelo qual todo será salvo. Todo aquele que clamar será salvo. Existe somente um nome pelo qual podemos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa entrada para a graça, é essa entrada para a paz com Deus. Jesus Cristo é tudo o que precisamos e necessitamos. Jesus Cristo é o suficiente para nós. Então, por causa dele, podemos estar aqui de pé, firmes e confiantes nessas promessas de vida eterna. Antes, vivíamos sem esperança, extraviados, longe de Deus. Nosso destino era uma eternidade de morte e inferno. Mas por causa de Jesus Cristo, nós podemos olhar com uma perspectiva diferente para uma eternidade de alegria e de gozo, onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, mais tristeza, não haverá mais pecado. Nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. E eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança de que o seu lugar não é aqui no mundo? Nós estudamos nesse trimestre sobre queda e redenção. Que todos nós, que o pecado trouxe uma grande destruição, um transtorno na criação de Deus, tanto na natureza, no universo, nos seres humanos. Tudo foi distorcido e prejudicado e por isso houve essa separação. Mas por meio de Jesus Cristo, nós podemos de novo estabelecer essa paz com Deus. E não somente isso, Ele prometeu que irá voltar para buscar aqueles que nele esperam. E você possui essa esperança? Você já está em Jesus Cristo? Aonde está a sua fé? A quem você tem recorrido? Aonde você depositou o seu coração? Aonde que você está neste momento? Qual é a situação da sua alma neste momento? Eu quero te dizer que a porta da graça ainda está aberta. Como diz a palavra de Deus, chegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça para que alcanceis misericórdia e graça no tempo oportuno. E este é o tempo oportuno. A salvação é urgente. E que você viva segundo a esperança daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que você viva segundo aquele que morreu e ressuscitou, juvenil por você. Que você viva segundo aquele que te tirou da escuridão para um lugar de luz. Que você viva como testemunha de Cristo, indo por onde você for, levando a mensagem de salvação. Testemunhando de Cristo, para que todos vejam. Não você, mas Cristo na sua vida. Para que as pessoas enxerguem e olhem para mim e não vejam, Amanda. Mas que vejam, eu vejo nela algo diferente. Eu vejo que Cristo está nela, porque as falas dela, as obras dela testificam de que ela pertence a alguém. Ela pertence a Jesus Cristo. Que neste dia você possa declarar e possa estabelecer uma aliança com Deus. Que no ano de 2022 seja um ano de muitas bênçãos para você, de diferença para você. Que você seja o diferencial na sua escola, na sua rua, no seu condomínio, no seu bairro, na sua igreja. Que você seja um diferencial. Que você seja aquele de fato que é luz em meio à escuridão. E esse é o meu desejo. E eu oro para que todos vocês sejam a diferença em uma sociedade corrupta, em uma sociedade que jaz o maligno. Jesus está voltando. Jesus está voltando e irá buscar aqueles que nele esperam. Você crê nessa promessa e você tem vivido segundo essa promessa? Que todos nós possamos dizer que fomos justificados pela graça de Deus. Que todos nós possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Eu peço que vocês possam orar comigo neste dia, neste momento, e você possa estabelecer uma aliança com Deus para o ano de 2022. Então, neste momento, ore comigo e fale com o Senhor de onde você estiver. Confesse. Não guarde os seus pecados, as suas falhas, mas confesse agora para Deus. Fale com Ele e diz que você quer sentir paz, alegria verdadeira no coração. Que no ano de 2022 seja um ano de grandes bênçãos na sua vida. Que no ano de 2022 você seja um diferencial. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, pelas tuas bênçãos, porque o Senhor esteve conosco até aqui. Te agradecemos por mais este trimestre que finalizamos de 2021. Nós oramos para que tudo o que aprendemos nesse trimestre possa permanecer firme nos nossos corações. Que cada um dos juvenis e daqueles que estão assistindo possam, meu Pai, ser impactados pela tua palavra e que possam colocar em prática a cada dia que viverem. Senhor, que eles não sejam apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Que nós todos possamos ser testemunhas fiéis de ti. Que nós todos possamos ser testemunhas do reino de luz. Desse reino, meu Pai, que o Senhor nos chamou para viver. Que nós possamos viver aqui na terra como cidadãos do céu. Que nós possamos viver aqui na terra por Jesus Cristo, para Ele, pois tudo foi feito por Ele, por causa dEle e por meio dEle. Que todos nós possamos dizer que somos declarados justos diante de Ti, por meio da fé em Jesus Cristo. Senhor, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa renovar as forças daqueles que estão abatidos, renovar as forças daqueles que estão desanimados, estão tristes, estão, meu Pai, fracos, estão cansados, meu Pai, que o Senhor possa renovar as forças daqueles que estão tristes, cabisbaixos. Que o Senhor possa renovar todos aqueles que estão ouvindo. Que o Senhor possa trazer alegria àqueles que estão tristes. Que o Senhor possa dar a eles um novo caminho, um novo viver e um novo coração. Que o Senhor possa nascer, Jesus, no coração daqueles que ainda estão longe de Ti. Traga aqueles que estão perdidos para o Seu aprisco. Que o Senhor possa derramar o Teu poder, o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Para que cada um daqueles que estão ouvindo, todos nós possamos ser cheios de Ti. E possamos ser testemunhas de Ti neste mundo que é contrário a Ti. Nos ajuda, Senhor. E que nós possamos viver confiantes nas Tuas promessas, que são ricas e que são infalíveis. Que nós possamos viver segundo aquele que nos chamou. E o nosso Deus é fiel. E Tu és um Deus de promessas. É um Deus que não tarda, que não falha. E que um dia voltará para levar aqueles que em Ti esperam. Então, Senhor Deus, nos ajuda, nos dê um domingo abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Eu quero deixar um grande beijo para vocês, um abraço. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar o que Deus falou ao coração de vocês nesse trimestre. Fiquem na paz. Tchauzinho.